No coração de Londres, no topo de um imponente prédio de arquitetura moderna, Eliza Verney observava a cidade através da ampla janela de seu luxuoso apartamento. A vista, que outrora enchia seu espírito de realização, agora parecia fria e distante, como um reflexo de sua própria vida. As luzes vibrantes de Londres piscavam incansavelmente, uma energia que contrastava com o silêncio que preenchia sua casa. Eliza, sentada em sua poltrona de couro marrom, sentia o peso de uma vida que, embora cercada de conquistas, agora se resumia à solidão e às lembranças de tempos melhores. As paredes do apartamento estavam adornadas com quadros de suas viagens pelo mundo. Roma, Nova York, Rio de Janeiro, cada uma das imagens imortalizando momentos de felicidade com seus 3 filhos adotivos: Adriana, Ricardo e Isabel. Quando eram crianças, essas aventuras em família pareciam indestrutíveis. Eliza acreditava que os laços que havia forjado seriam eternos, mas o tempo, como sempre, tinha outros planos. Agora, aos 68 anos, e com uma doença terminal que ameaçava sua vida a cada novo dia, Eliza se via confrontada com as consequências de suas escolhas. Seu corpo frágil, desgastado pelo tratamento, contrastava com a mente ainda afiada, sempre calculando os próximos passos, mesmo que estes fossem os últimos. No hospital, seu médico, Dr. Wallace, tinha sido claro: pouco tempo restava, e o agravamento de sua condição era inevitável. Mas mais difícil do que encarar a morte iminente era aceitar a verdade amarga de que seus filhos não estariam ao seu lado quando o fim chegasse. Eles estavam longe, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Adriana, em Milão, ocupada com seus grandes projetos arquitetônicos, Ricardo, saltando entre exposições de arte ao redor do mundo, e Isabel, imersa nas causas ambientais de sua ONG. Todos tão distantes, tão imersos em suas próprias vidas, que Eliza havia deixado de ser uma prioridade. Com um suspiro pesado, Eliza passou os dedos pelo testamento sobre a mesa, sabendo que sua última decisão seria também a mais dolorosa. Enquanto Londres acordava sob uma névoa fria, em outros cantos do mundo, a vida dos filhos de Eliza Verney seguia imperturbada. Em Milão, Adriana Verney se movia com precisão cirúrgica entre maquetes e plantas de um novo arranha-céu. O escritório minimalista, com janelas amplas que revelavam a silhueta da cidade, refletia seu estilo, elegante, controlado e impessoal. Com 36 anos, Adriana era uma mulher poderosa, conhecida por sua ambição incansável. Sua mente estava sempre um passo à frente, calculando cada detalhe de seus projetos, mas raramente sobrava espaço para algo além de sua carreira. Há muito tempo deixara de retornar às ligações de Eliza, justificando-se com prazos apertados e compromissos inadiáveis. A alguns fusos horários de distância em Nova York, Ricardo Verney caminhava pelas galerias de sua prestigiada exposição de arte. Aos 33 anos, seu charme despretensioso e sua habilidade em identificar novos talentos o tornaram um nome conhecido no circuito artístico. Embora a arte preenchesse seu mundo, a relação com sua mãe era uma peça de museu, um artefato distante e negligenciado. Ele preferia afundar-se nas viagens, sempre à procura de novas obras, sempre adiando as visitas à Inglaterra. Há tempo, dizia a si mesmo, ignorando os sinais cada vez mais evidentes de que esse tempo estava se esgotando. Em um ponto mais ao sul, Isabel Verney, 29, estava perdida em seu trabalho humanitário em terras brasileiras. Líder de uma ONG dedicada à preservação ambiental, sua energia era contagiante e seu compromisso inquestionável. Entretanto, sua dedicação às causas globais a afastava cada vez mais de sua família. A mãe, um ponto de referência distante, que visitava esporadicamente, quando as viagens a Londres se encaixavam entre campanhas e conferências. Isabel tinha a convicção de que estava fazendo bem, mas no fundo, sabia que Eliza, em algum momento, deixara de ocupar um lugar prioritário em sua vida. Apesar das distâncias de suas vidas distintas, algo unia os 3 filhos. A sensação de que sua mãe sempre estaria ali, uma presença fixa, como uma âncora que jamais se soltaria. Mal sabiam que, com o testamento pronto e a saúde fragilizada, Eliza estava prestes a deixá-los confrontar uma dura realidade. A tarde em Londres trazia uma chuva fina que escorria pelas janelas do austero escritório de advocacia. Adriana, Ricardo e Isabel, cada um em seu canto, aguardavam com uma tensão silenciosa. O ambiente era frio e formal, com móveis escuros e pesados, e o som dos pingos no vidro aumentava a sensação de isolamento. Nenhum dos 3 filhos se olhava diretamente. Havia algo desconfortável no ar, uma expectativa sombria. Sabiam que estavam ali para o último adeus oficial à mãe, a leitura do testamento de Eliza Verney.
o advogado da família, Thomas Harlow, um homem de meia-idade com óculos grossos e voz grave, entrou na sala com uma pasta nas mãos. Ele cumprimentou os presentes sem cerimônia e logo se dirigiu ao centro da mesa, puxando uma cadeira de couro. O estalo dos papéis ao serem retirados da pasta ecoou pelo espaço. Antes de começarmos, devo lembrá-los de que Elisa fez alterações recentes em seu testamento, disse ele calmamente, com um olhar que sugeria que o conteúdo que viria a seguir não agradaria a todos. Adriana, impaciente, cruzou os braços. Ricardo, visivelmente desconfortável, olhava para a chuva lá fora, enquanto Isabel, a mais jovem, mantinha uma postura quase neutra, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Vamos logo com isso, Adriana soltou com sua voz afiada e autoritária, tão típica de seus dias à frente de grandes projetos arquitetônicos. Harlow assentiu, inclinando-se para ler o documento. Elisa Vernet, começou ele, deixa grande parte de sua fortuna acumulada ao longo de sua vida para instituições beneficentes de sua escolha. O silêncio que se seguiu foi brutal. O choque era evidente no rosto de Adriana, cujos olhos agora estavam fixos no advogado. A cada um de seus filhos, ela deixa uma quantia suficiente para mantê-los confortáveis, mas sem exageros. Nenhum dos filhos receberá controle direto sobre os bens principais da família, que serão doados integralmente. Adriana explodiu. Isso é um absurdo, gritou, empurrando a cadeira para trás com força. Ricardo e Isabel, atônitos, trocaram olhares de incredulidade. A decisão de Elisa, cuidadosamente planejada, desafiava todas as expectativas de herança e abalava o orgulho de cada um. Agora, o verdadeiro teste familiar começava. Após a explosiva leitura do testamento, a tensão no escritório de Thomas Harlow se transformou em uma tempestade de ressentimento. Adriana, ainda ofegante de raiva, encarava seus irmãos como se eles tivessem conspirado com Elisa para traí-la. Ricardo, sentado de braços cruzados, tentava processar a frieza da situação. Isabel, mais quieta, mantinha o olhar perdido, como se tentasse entender por que a mãe havia tomado aquela decisão. Adriana foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é ridículo. Nós somos os filhos dela. Temos direito à herança, disse, a voz alta e cortante. Ricardo, embora menos emotivo, concordava com a cabeça, mas não reagia da mesma forma. Isabel, no entanto, sabia que algo estava errado, algo que talvez apenas Elisa e Adriana compartilhavam. O olhar de sua mãe, nas poucas vezes em que mencionava a filha mais velha, tinha mudado nos últimos anos. Elisa não falava mal de Adriana, mas sempre havia uma hesitação, uma sombra. Thomas Harlow permaneceu impassível. Ele sabia que o choque seria grande, mas estava preparado para os desdobramentos. A senhora Vernet foi muito clara em suas instruções, ele afirmou calmamente. Ela deixou uma carta para cada um de vocês, com explicações pessoais. Ele tirou 3 envelopes brancos de dentro da pasta e os colocou à frente dos filhos. Relutante, Adriana rasgou o envelope primeiro. Sua expressão mudou rapidamente enquanto lia. Isabel, curiosa, observava a irmã, esperando algum tipo de reação diferente da fúria de momentos atrás. Mas o que ela viu foi algo mais profundo. Adriana fechou o papel com força, mas não conseguia esconder o pânico em seus olhos. Algo estava errado, e agora não era apenas sobre a herança. Ricardo, inquieto, abriu sua carta em seguida, enquanto Isabel ainda hesitava. Suas palavras eram menos severas, uma reflexão da mãe sobre a distância crescente entre eles. Elisa lamentava a ausência de proximidade, mas sabia que, para Ricardo, o dinheiro não importava tanto quanto para Adriana. Isabel finalmente abriu sua carta. Elisa elogiava seu trabalho humanitário, mas apontava que sua dedicação ao mundo tinha custado o relacionamento com a própria família. Enquanto lia, Isabel lembrou-se das muitas vezes em que adiou uma viagem para Londres, em que deixou de atender as chamadas da mãe. Mas, mesmo com o peso das cartas, era claro, Adriana estava escondendo algo. Quando os olhos dela finalmente encontraram os de Ricardo e Isabel, havia uma verdade incômoda por trás de sua raiva. Mentiras e traições que a mãe havia descoberto, e que agora começavam a emergir. Após a leitura das cartas, a atmosfera no apartamento de Elisa se tornou quase sufocante. Adriana estava imóvel, ainda segurando a carta com os dedos crispados. Ricardo, tentando manter a calma, andava de um lado para o outro no escritório, enquanto Isabel permanecia em silêncio, processando as palavras que sua mãe havia escrito. Havia uma sensação de inevitabilidade no ar, como se algo muito maior do que a divisão de bens estivesse prestes a vir à tona. Ela sabia,
murmurou Adriana, com um tom mais baixo, mas carregado de amargura. Mamãe sabia de tudo o que eu fiz. O silêncio que seguiu essa revelação era denso. Ricardo parou de andar e Isabel levantou os olhos da carta. Ambos fixaram o olhar na irmã mais velha, esperando que ela explicasse. Adriana hesitou, mas sabia que o jogo de manipulação que ela vinha jogando havia chegado ao fim. A verdade é que eu vinha usando o dinheiro dela para financiar meus projetos há anos, admitiu finalmente. Ela nunca soube de início, ou pelo menos eu achava que não sabia. Eu usava a influência da família para conseguir financiamentos, contratos. Eu construí minha carreira em cima do legado dela. Eu pensei que estava protegendo nosso nome, fortalecendo nossa posição. Mas parece que no fim, ela soube de tudo. Ricardo e Isabel ficaram boquiabertos. Ricardo, sempre mais calmo, não conseguiu conter sua frustração. Você usou a nossa mãe, e o pior, nem teve a coragem de contar a verdade. Ele deu um passo em direção a Adriana, que se manteve firme, mas visivelmente abalada. Eu fiz o que achava certo. Ela rebateu, sua voz vacilando pela primeira vez. Isabel, normalmente a mais contida, finalmente interveio. Isso não é sobre o que você achava certo, Adriana. Isso é sobre mentiras e traição. Você não só nos traiu, mas também traiu a confiança de nossa mãe. Os laços familiares que já estavam fragilizados se romperam de vez. O ressentimento e a raiva que haviam sido mantidos sob a superfície durante anos, agora se tornavam impossíveis de ignorar. O que antes eram apenas distâncias físicas, agora se tornavam abismos emocionais. O silêncio que seguiu a confissão de Adriana era pesado, quase palpável. Ricardo e Isabel trocavam olhares, como se precisassem se certificar de que ambos estavam entendendo a gravidade do que acabavam de ouvir. A Adriana, a irmã forte e controlada, havia sido a fonte de uma traição profunda, não apenas contra a mãe, mas contra a própria família. Naquele momento, as máscaras que ela mantinha cuidadosamente ao longo dos anos começaram a desmoronar. Você escondeu tudo de nós. Fez isso sozinha, acusou Ricardo, sua voz carregada de incredulidade e raiva. Ele sempre desconfiara do comportamento ambicioso da irmã, mas nunca imaginara que ela seria capaz de ir tão longe. E agora quer que a gente acredite que isso foi pelo bem da família? Ele balançou a cabeça, dando um passo para trás, como se estivesse se distanciando de alguém desconhecido. Adriana, sempre tão firme e calculada, parecia perder a compostura. Eu fiz o que achei necessário, gritou, sua voz trêmula com uma mistura de desespero e orgulho ferido. Vocês não estavam aqui. Mamãe me deixou sozinha para cuidar de tudo, enquanto vocês seguiam com suas vidas. Ricardo, você se escondeu atrás de suas exposições. E Isabel, você nem ao menos estava presente. Isabel, que até então se mantinha em silêncio, finalmente deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma raiva controlada. Não ouse colocar isso sobre nós. Você tomou decisões por conta própria, sem nos consultar, sem pensar no que nossa mãe realmente queria. A firmeza em sua voz deixava claro que não havia mais espaço para desculpas. Não é sobre quem estava aqui ou quem estava lá, Adriana. Você fez isso por si mesma. Você traiu nossa confiança e, o pior, usou a confiança de mamãe. Nesse momento, o advogado Thomas Harlow reapareceu à porta com um semblante grave. Há mais uma coisa que precisam saber, disse ele, interrompendo o crescente conflito entre os irmãos. Elisa descobriu suas fraudes, Adriana. Ela deixou instruções claras para que, caso isso viesse à tona, você perderia qualquer direito restante à herança. As palavras caíram como uma sentença, o golpe final que quebrou qualquer resistência de Adriana. O choque e o medo percorreram seu rosto enquanto ela absorvia a realidade de suas ações. Toda sua fachada desmoronou e ela se viu exposta. O controle que mantivera por anos desaparecia rapidamente, levando junto sua reputação e seus direitos. Agora, não havia mais volta. O Tribunal de Londres estava repleto de tensão no dia da audiência final. As paredes de mármore claro refletiam a atmosfera formal e severa do lugar. Adriana, sentada à mesa de defesa, olhava fixamente para a frente, o rosto pálido e os olhos distantes, enquanto aguardava o veredicto. Seu outrora imponente semblante agora mostrava as marcas do desgaste emocional e do medo crescente. Do outro lado da sala, Ricardo e Isabel estavam sentados juntos, uma unidade silenciosa mas firme. Pela primeira vez em anos, sentiam-se verdadeiramente unidos, não por alegria, mas pela necessidade de justiça. O juiz, um homem idoso de expressão severa, revisava calmamente os documentos que comprovavam os desvios financeiros de Adriana.
As provas eram irrefutáveis. Anos de manipulação financeira, contratos ilegais e uso indevido da fortuna da mãe. Elisa Verney, mesmo em seus últimos dias, tinha sido meticulosa o suficiente para garantir que a verdade viesse à tona. Os detalhes de suas investigações particulares, inseridos no testamento, revelavam a profundidade da traição de Adriana, que pensara estar acima de qualquer suspeita. O advogado de Ricardo e Isabel apresentou o caso com precisão. Elisa Verney foi clara em suas intenções. Qualquer violação da confiança familiar resultaria na desqualificação do herdeiro envolvido. Adriana Vernet violou essa confiança de maneira inquestionável. Pedimos que o tribunal respeite os termos do testamento. Adriana, sentindo o peso de cada palavra, fechou os olhos por um breve momento. Sabia que o destino estava selado. Quando o juiz finalmente tomou a palavra, sua voz ecoou firme pela sala. À luz das evidências apresentadas, e conforme estipulado no testamento da falecida Elisa Verney, declaro que Adriana Vernet está desqualificada de qualquer direito à herança. Além disso, as acusações de fraude financeira são procedentes. O som do martelo do juiz batendo na madeira selou o destino de Adriana. Ela estava oficialmente deserdada, sem dinheiro, sem controle e sem os privilégios que sempre acreditou que lhe pertenciam. Isabel observou com um misto de tristeza e alívio. Ricardo apenas suspirou, sentindo o fim do ciclo de traição que pairava sobre a família. Adriana, que tanto manipulou e mentiu, agora enfrentava seu castigo merecido. Ao sair do tribunal, cabisbaixa, percebeu que, além da perda material, ela havia perdido algo muito mais importante: a confiança e o amor de sua família. O apartamento de Elisa Verney, agora silencioso e sem sua presença, parecia maior do que nunca. As amplas janelas continuavam a oferecer uma vista deslumbrante de Londres, mas pela primeira vez, Ricardo e Isabel se permitiram ver a cidade com outros olhos. Não era mais um símbolo de poder ou riqueza, mas um lembrete da vida de sua mãe e do legado que ela deixou. O julgamento havia acabado, e com ele, a longa sombra de Adriana sobre a família também havia desaparecido. Agora, restava a eles decidir como seguir adiante. Isabel andava devagar pela sala de estar, passando os dedos por cima de uma das prateleiras que abrigava os livros de viagens de Elisa. Ela amava tanto o mundo, disse com a voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. Havia uma melancolia em sua fala, mas também uma aceitação. O amor que Elisa tinha por seus filhos e pelo mundo estava gravado em cada canto daquele apartamento, em cada objeto que ela escolhera cuidadosamente ao longo dos anos. Ricardo, mais prático, estava sentado em uma das cadeiras de couro próximas à janela, lendo o documento que definia as diretrizes finais da herança. Mamãe queria que grande parte do dinheiro fosse destinado a instituições beneficentes. Ela sempre foi clara sobre isso. Ele fez uma pausa, olhando para Isabel. Acho que é o que devemos fazer, cumprir a vontade dela, e começar algo novo, livre das mentiras. Isabel riu. Eu concordo. Mamãe passou os últimos anos sentindo-se traída, mas ao mesmo tempo ela tentou nos ensinar algo com isso. Ela não queria que o dinheiro fosse a única coisa que nos unisse. Não é esse o tipo de legado que ela deva. Os dois se levantaram juntos e começaram a discutir como distribuir as doações, respeitando as escolhas de Elisa. Pela primeira vez em muito tempo, estavam em sintonia. A sombra de Adriana, com suas mentiras e manipulações, havia se dissipado, e o que restava agora era uma nova oportunidade para ambos. O dinheiro, antes uma fonte de tensão, agora serviria para causas maiores. Uma maneira de honrar a memória de Elisa e de finalmente reconstruir os laços que haviam se perdido ao longo dos anos. Era um novo começo.